Olá pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma aula do Camil aí. Vamos fazer uma aula hoje sobre ondas, tá? Exercícios resolvidos aí de SpaceX, AFA, DAIAR, DEFON. Então a gente selecionou alguns exercícios para fazer uma revisãozinha bem bacana aí para entender melhor essa matéria, tá bom? Vamos lá então. Bom, então vamos lá, iniciar a nossa revisão, né? Os exercícios de hoje a gente vai falar sobre ondas e a gente vai começar com esse da EFON. Diz assim: uma onda se propaga de acordo com a função y igual a cosseno de 2 vezes bt menos ax, onde a é 2 metros a menos 1, b é 6 vezes 10 a terceira radianos por segundo. Nesse caso, letra A, o comprimento da onda é igual a 2 metros, o período da onda é igual a 2 vezes 10 a terceira segundos, a onda se propaga com a velocidade de 3 vezes 10 a terceira metros por segundo, ou letra D, a velocidade da onda de 3,4 vezes 10 a 2 metros por segundo. Então, o que a gente tem que lembrar, né, gente? A onda, a gente pega uma corda, por exemplo, vamos dar um exemplo aí, tá bom? Existem vários tipos de ondas que você pode produzir. Vamos pegar uma onda produzida numa corda só para ilustrar melhor o que a gente quer dizer aí, tá? Então você tem um gráfico aí de y por x de uma pessoa que está produzindo sucessivos pulsos. Esses pulsos sucessivos a gente chama de onda periódica. Então ele vai levantar e abaixar a mão dele, levanta e abaixa a mão, e cada vez que ele levanta e abaixa a mão, ele cria uma crista e um vale. E essa crista e um vale vão andando ao longo da corda à medida que o tempo passa. O tempo não aparece nesse gráfico, tá? O gráfico está em Y em função da posição da corda. Repara, a parte mais alta lá no Y, o maior Y que você consegue, tem o tamanho A, que é o tamanho da amplitude. E o Y mais baixo aí que a gente conseguiria seria o menos A, tá certo? A distância entre duas cristas sucessivas é o lambda, ou entre dois vales sucessivos também é o lambda. O que a gente vai fazer é que ele, nesse exercício aí, ele te dá uma função de y, né? Ou seja, ele te diz que o y dele é igual a cosseno de 2bt menos ax, aí vai, tá certo? E por que essa função de posição de y é dada em função de cosseno? Porque o cosseno é uma função periódica. À medida que o tempo vai passando ou que o ângulo vai variando, ela sempre varia entre menos 1 e 1. Então, quando o seu cosseno, quando aquilo que estiver dentro do parênteses ali, né, multiplicado por 2 for máximo, aquele cosseno vai dar 1. E 1 vezes A é o A, ou seja, o Y vai acabar sendo a crista, o valor do máximo que ele pode alcançar lá dentro. E quando o cosseno é o menor valor possível, ele é menos 1 vezes A vai dar menos A. Então vai ser a parte de baixo, vai ser o vale. E qualquer outro valor que der entre menos 1 e 1 ali dentro, vai fazer com que seja um ponto diferente, uma altura diferente ali da corda, né? Repare que mesmo que você tire a foto agora, como essa imagem está mostrando para a gente, né? Cada ponto da corda, ou seja, cada lugarzinho de X ali dentro, tá certo? Tem um Y diferente, né? A não ser que estejam todos eles na mesma altura ali dentro. Por exemplo, todas as cristas estão com Y igual a A, tá certo? Porém, alguns pontos não estão. Então, a função de onda, ela tem que descrever isso muito bem para a pessoa, né? Ou seja, em que lugar de X você está, para que instante de tempo você quer, para descobrir qual é o Y que você vai achar ali dentro. Então, olha só. Ele te deu a função, tá certo? E te deu alguns parâmetros, o A e o B, para a gente tentar achar aí o período, a velocidade, o comprimento dessa onda. De uma maneira geral, né, como é que a gente descreve uma função de onda? A função de onda é descrita como sendo A cosseno de ômega t mais φ. O ômega, o ômega i é a pulsação da sua onda, né? Seria tá diretamente a ver com a frequência com que a pessoa está batendo a corda lá na frente, ou com que a sua fonte está produzindo as cristas e vales da sua onda, tá certo? E o t, que diz o seguinte: para cada instante de tempo que você quiser, você vai achar um y ali na frente, né? Mas lembrando, né, gente, não é para cada instante de tempo, mas você tem que dizer também em que lugar da corda que você está, para você poder saber qual é o y que você quer. Porque para o mesmo instante de tempo, sei lá, 3 segundos, partes da corda vão estar em posições diferentes. E essa informação vai estar sendo carregada exatamente naquele T ali, tá certo? O φ que aparece aí é a chamada função, ó, desculpe, ele é a chamada fase da onda, tá certo? É a fase inicial da onda. Como é que a onda saiu? Ela saiu do meio, ela saiu lá de cima, saiu lá de baixo. Então esse ângulozinho aí é exatamente o ângulo inicial que você deu para sua corda, para você conseguir descrever qualquer posição, né, ao longo do tempo em que y você vai estar. Então olha só, vamos reproduzir de novo aqui a figurinha, só para a gente ter uma noção do que eu quero falar para vocês, né? Digamos que o cara começa a produzir pulsos aí na corda. Depois de 3 segundos, tá certo? A corda tá desse jeitinho que você tá vendo. São 3 segundos que
essa foto demorou para ser produzida. O cara está mexendo o braço por 3 segundos e apareceu isso aí. Repara que tem pontos na corda que estão lá em cima, tem pontos na corda que estão aqui embaixo, né? Então, mesmo que você coloque 3 ali na fórmula, o y não vai dar vários valores diferentes, ele vai dar um valor só, né? O que acontece? A informação do lugar da corda também está naquele tzinho que está aparecendo ali, tá certo? Porque cada ponto da corda vai ser atingido pelo pulso depois de um certo tempo de viagem, né? Como a velocidade é ΔS por ΔT, se você pegar V igual a ΔS, que vai ser o nosso x, né, e dividir pelo t, o ΔT vai ser x sobre a velocidade, ou seja, dependendo da velocidade e do ponto que você queira, vai passar um tempo até o pulso chegar naquele ponto da corda e fazer ela mexer, tá certo? Então esse t que aparece aí, ele vai ser quebrado em 2, vai ser um t menos o ΔT, para chegar naquele x que você quer, tá? Por isso que a função de onda, ela acaba ficando assim, ó, de uma maneira geral, tá? Quando você abre isso, vai ficar 2π, porque o ômega era 2πt, né? 2πf, desculpe, ou 2π sobre t, tá certo? E vai aparecer um termo de x, que é exatamente em relação à velocidade, tá certo? Que era a velocidade ΔS sobre ΔT, tá certo? E aí o ΔT que a gente vai descontar do tzinho vai ficar x sobre a velocidade, que vai estar tudo embutido ali na construção dessa expressão, que você pode acompanhar no livro também, como é que ele fez isso bem detalhadamente, tá bom? Então, partindo dessa aí, tá certo? Dessa expressão para o y, da expressão da função de onda, o que essa função te dá? Para cada instante de tempo que você queira, o tzinho pequeno, né? Você me diz em que lugar da corda, sei lá, x igual a 1 metro, x igual a 2 metros, que você está querendo saber, e ele vai te dizer qual é o y, né? Ou seja, qual o tamanho ali da nossa crista, né? Em que y a sua corda vai estar. Tá bom? Ele te deu 2 valores aí de A e de B, tá certo? Então vamos tentar substituir isso aí dentro. Vou fazer a seguinte substituição, né? O 2π que estava fora do parênteses, eu vou multiplicar fazendo um chuveirinho. Então vai ficar 2π sobre Tzão vezes Tzinho e 2πx sobre o lambda. Só passei o 2x multiplicando. Para quê? Para que fique claro, quando você olhar lá em cima, aquela função que ele te deu, y igual a cosseno de 2bt menos ax lá em cima, a gente conseguir só de olhar saber quem é o a e quem é o b, tá bom? Por exemplo, aqui lá tem um 2 do lado de fora ali do parênteses, vamos botar o 2 ali do lado de fora, ó. Então deixa o 2 separadinho e lá dentro fica π sobre t e π sobre lambda ali dentro, tá certo? O φ, né, no caso ali é a função de onda, como ele não tem o terceiro termo lá em cima, a gente vai dizer que ele é zero, ou seja, é como se o cara tivesse começado com a mão dele ali dentro, bem no meio, né, no zero do y, e aí ele começa a mexer a corda dele, tá certo? Então olha só, do jeitinho que tá aí, agora fica fácil de você enxergar quem é o a e quem é o b, né? Olhando para essa última expressão que a gente achou e para aquela lá de cima, que é aquele y igual a cosseno de 2bt menos ax, você consegue ver que a parte que está ligada com o tzinho, que é o b, é π sobre tzão, né? Esse vai ser o nosso b. E aquele azinho seria o π sobre lambda, tá certo? Então, com essas informações, a gente consegue saber quem é o período e quem é o comprimento de onda. Olha só, pensando no b aí, né? O b é o π sobre tzão. O B, ele falou para você que vale 6 vezes 10 a terceira radianos por segundo. Então, tá ali, 6 vezes 10 a terceira. Quem é o Tzão, então? O T vai ser o π sobre esses 6 vezes 10 a terceira segundos. Esse é o período da onda. De quanto em quanto tempo esse cara mexe a mão dele, né, da parte de baixo até a parte de cima aí para fazer isso, tá certo? Lembrando que esse negócio de mexer a mão, a corda, foi só um exemplo que eu dei. Isso aí pode ser um outro tipo de onda, criada por outro tipo de fonte, tá bom? E pelo A, que é π sobre lambda, né, que ele tem que ser igual a 2, que foi dado para a gente lá que o Azinho é 2, eu acho o lambda. O lambda vai ser π sobre 2, ou seja, 0,5π metros, né? Então você tem o comprimento de onda, que é 0,5 metros, ou π metros, né? E tem o período, que é π sobre 6 vezes 10 a terceira. Tendo o π, desculpa, tendo o Tzão, que é o período da onda, e tendo o lambda, que é o comprimento de onda, você consegue achar a velocidade dessa onda, né? Porque velocidade é lambda f. Eu posso trocar esse f pelo período, né? 1 sobre t. Então ficaria lambda sobre t, que vai ser o lambda π sobre 2, como a gente achou, o t, que é o período, π sobre 6 vezes 10 a terceira, e aí eu conservo a primeira e multiplico pelo inverso da segunda, cortando os π's aí, você tem que a velocidade é 3 vezes 10 a terceira metros por segundo. E agora, com esses 3 valores, a gente consegue ver qual deles estava correto, né? Você achou o período, achou o lambda e achou a velocidade. Então, a pergunta lá era assim, o comprimento de onda
da corda, né, é igual a 2 metros? Não, o comprimento de onda a gente viu que era π sobre 2. O período da onda era 2 vezes 10 a terceira segundos? Não, era π sobre 6 vezes 10 a terceira. Letra C, a onda se propaga com a velocidade de 3 vezes 10 a terceira metros por segundo? Foi esse aí que a gente achou. Portanto, a resposta é a letra C. Tudo bem? Vamos lá. Questão 2 agora da EAR. Diz assim, o pêndulo da figura abaixo gira apresentando um ângulo θ de abertura em relação à vertical. Afirma-se que 1. A força centrípeta é a força resultante. 2. Variando a velocidade, o período permanece inalterado. 3. A tensão no fio diminui com o aumento de θ. E ele pede para você dizer quais as afirmações estão corretas, né? Então a gente vai fazer o seguinte, fazer uma por uma aí, né? Isso que a gente está vendo aí do lado é chamado pêndulo cônico, tá? Que é quando você pega aí uma pedrinha, pendura num fio e começa a girar o fio, né, ao redor da pedrinha aí, produzindo como se fosse um cone. Tá certo? Como tem um certo tempo que ele vai e volta para a mesma posição, isso aí é um pêndulo, acaba sendo um pêndulo que a gente chama também, tá certo? Então ele vai ter um período, vai ter uma frequência, tá certo? E ele pergunta aí na opção 1 se a força centrípeta é a força resultante. Então vamos lembrar, né? Será que isso é verdadeiro? Vamos pensar que ele está girando aí no sentido horário, tá bom? Então o pêndulo cônico está girando no sentido horário, eu quero saber se a força centrípeta é a força resultante aí. No pêndulo, na bolinha ali, quais as forças que estão atuando sobre ela? A gente tem uma bem simples, né? Que é o peso, a gravidade atua, então essa aí vai ser a força peso. E tem o fio que está preso lá em cima, tá certo? Então esse fio forma a força de tração ou tensão, tá certo? São as duas forças que realmente estão atuando. O fio que não deixa ele cair e o peso que puxa ele para baixo. E enquanto isso ele está girando, tá certo? E o detalhe é o seguinte, se a tração e o peso são as forças que atuam nele, qual é a resultante das duas? Quando eu somar as duas, o que eu tenho, né? Então a gente pode fechar o paralelogramo aí, né? Desenhar a tração na frente do peso, desenhar o peso na frente da tração, né? Fechar o paralelogramo e ligar o início até o final, ó. Isso aí é a força resultante, é a soma do peso com a tensão. E você vai ver que essa força resultante, ela está apontando ali, ó, para o centro. Portanto, ela é uma força centrípeta. É por isso que ele fica sempre preso ao centro, ele sempre gira ao redor daquela bolinha verde que a gente está vendo ali, que é o centro da nossa curva, tudo bem? Então a força centrípeta é a força resultante? Sim, isso é verdadeiro, ela é a força resultante, tudo bem? 2. Variando a velocidade, o pêndulo permanece inalterado? Como é que a gente pode fazer isso? Então vamos lá. Como é que a gente descreve a velocidade do pêndulo, né, à medida que ele está girando ali dentro? Então, em função do período, né, em função das outras da força centrípeta, que é a que está prendendo ele até ao centro. Então, vamos tentar demonstrar isso, né? Imagine esse triângulo que a gente pode tirar aí, envolvendo as três forças, tá? O peso, a força centrípeta e a tensão. Quando você começa a desenhar uma na ponta do outro, você fecha um triângulozinho ali, né, tendo o θ como nosso ângulo agudo lá em cima. Tá bom? E daí eu posso tirar o seguinte, né? Como tem um ângulo ali e você tem os dois catetos e a hipotenusa, eu posso pegar a tangente de θ e dizer que é o cateto oposto pelo cateto adjacente, ou seja, a força centrípeta pelo peso. O que é força centrípeta? É mv ao quadrado sobre r. O que é o peso? mg. Então, quando você abre isso, mv ao quadrado sobre r e o mg do peso, eu posso cortar os m's. E eu fico que a tangente de θ é v ao quadrado sobre rg. Tá bom? Vamos guardar essa informação aí para a gente poder descrever depois do que depende essa velocidade aí, o que depende do período. A gente também pode ver um outro triângulozinho aí, né? Com as mesmas forças ali, se a gente desenhasse, mas agora esquecendo as forças, pegando só as laterais, né? Ou seja, o fiozinho por onde está a tração ali seria o comprimento L, é o comprimento do fio, tá certo? É o tamanho o comprimento do nosso pêndulo. R seria o raio da curvatura que ele está fazendo ali embaixo, e eu vou chamar de H a distância vertical, né, do plano de giro da nossa bolinha até o ponto lá em cima que está sustentando, né? Então, você tem L, H e R. E se você usar a tangente aí de novo, a tangente seria R sobre H, cateto oposto pelo cateto adjacente, tá bom? E agora, se eu igualar as duas tangentes que a gente acabou de achar, V ao quadrado sobre RG e R sobre H, ficaria assim. Passando para o outro lado, né, eu teria que r ao quadrado g sobre h é igual a v ao quadrado, tá bom? Esse aí é a expressão da velocidade com que o pêndulo está girando ali ao redor, né? Como eu quero a expressão para o período, eu tenho que lembrar o seguinte,
O que é a velocidade de giro ali dentro? É a distância pelo tempo, né? O ΔS sobre ΔT. Só que o ΔS aí dessa bolinha seria o comprimento da circunferência, 2πr, tá certo? E o tempo de uma volta seria o Tzão, que é o período. Então a gente pode trocar aquele Vzinho que está ali por 2πr sobre período, lembrando que ele está ao quadrado, né? Então ficaria assim, ó, sabendo que a velocidade é 2πr sobre período, eu troco isso, né? 2πr lá em cima sobre período, isso tudo ao quadrado, é igual àquele outro lateral ali, né? GR2 sobre H. Os R2 a gente vai poder cortar, tá certo? E eu vou passar o T para um lado, o H para outro, aquela coisa toda, e a gente vai chegar na expressão final para o período. O período do pêndulo cônico, que é esse aí, é 2π raiz quadrada de H sobre G. Lembrando, né, gente, que se você quiser saber quem é o H ali, se você usar, por exemplo, o cosseno, né, o cosseno de θ, é cateto adjacente H sobre a hipotenusa, que é o L. Então, o H é L cosseno de θ, se você quiser trocar ali dentro, para ficar muito parecido com o pêndulo simples, que é L sobre G, né? Só que vai ter um cosseno na frente. Mas vamos lá, vamos tentar entender. O período, o tempo que essa bolinha gasta para voltar para a mesma posição, é dada por 2π raiz de H, que é constante, sobre G nesse caso, né? Constante dependendo apenas do θ. Então, a pergunta que ele fez, variando a velocidade, o período permanece inalterado? Repare que o período não depende aí da velocidade, está, né? Dependendo somente da gravidade, e como a gente pode abrir o H como sendo L cosseno de θ, vai depender também do θ. É só essas duas coisas que interferem no período do pêndulo. A velocidade não vai interferir. Portanto, variando a velocidade, o período permanece inalterado. Isso está verdadeiro. Ok? E a terceira, que ele diz assim, a tensão no fio diminui com o aumento do θ. Será que a tensão, cuidado, para não confundir, esse T daí é o T de tempo, de período, tá? Agora eu quero saber se a tração ali, a tensão ou tração, vai diminuir se eu aumentar o θ. Ou seja, se eu começar a botar a bolinha para girar numa circunferência maior aí, a tensão aumenta ou diminui? Então vamos ver o seguinte, ó. Vamos pegar o mesmo desenho que a gente tem aí e decompor a tensão. Ela pode ser decomposta em duas forças, né? Aquela força centrípeta, na verdade, é o Tx, tá? E a gente pode ter ali o Ty, que seria a sombra do T ao longo do Y. E aí, o que acontece? Como a bolinha gira nesse plano aí de circunferência, que a gente está observando ali, né? Ela não vai nem para cima nem para baixo em relação a esse plano. Portanto, o Ty tem que ser igual ao P, né? E o θ que está lá em cima pode ser passado pela parte entre o Ty e o T. Então, repara, o Ty é o próprio T com o ângulo, tá certo? Então, vai ficar assim, ó, Ty é o P. Então, eles têm que equilibrar ali dentro, tá certo? O que é Ty? É a tensão vezes o cosseno de θ, tá certo? Igual a mg. Então, eu posso deixar só a tensão e dizer que a tensão é mg sobre cosseno de θ. E aí a gente vai tentar responder a pergunta. A tensão no fio diminui com o aumento do θ? Se eu aumentar o θ, esse T aí aumenta ou diminui, né? Então vamos tentar entender qual a relação que existe entre θ e o cosseno de θ. Se eu aumento o θ, se eu aumento o ângulo ali, o que acontece com o cosseno dele? Né? Lembra, cosseno de 30, cosseno de 45, cosseno de 60. Você está aumentando o valor do θ, né? Mas aumentando esse valor do θ, você vai perceber que o cosseno diminui o seu valor, né? O cosseno de 30 é maior do que o cosseno de 45, que é maior do que o cosseno de 60. Então, à medida que o θ sobe, o cosseno diminui, tá certo? Agora, se o cosseno diminui e ele está no denominador ali, obviamente o T, que vai ser a nossa tração, vai aumentar. Então, a tensão ou a tração aumenta se você aumentar o θ, tá certo? Portanto, esse item está errado, está falso. E qual delas, então, está correta? As duas primeiras, a 1 e a 2. Portanto, a resposta do exercício é letra C, ok? 3. Da EAR também. Em um determinado meio de propagação, o comprimento de onda, que é o lambda, e a frequência de uma onda dada são grandezas, letra A, diretamente proporcionais, letra B, inversamente proporcionais, letra C, que só podem ser aplicadas no estudo do som ou que não apresentam nenhuma proporcionalidade. Bom, ele está só querendo saber qual é a relação de proporcionalidade que existe entre o comprimento e a frequência de uma onda qualquer, tá certo? Qual a relação que você conhece que envolve as duas? É a equação fundamental de onda, V é igual a lambda F. Agora, não é só decorar a fórmula, tem que entender o que é cada uma dessas coisas, né? Por exemplo, a velocidade ali, ela só depende do meio, só depende do meio. Se o meio não mudar, a velocidade da onda não muda, tá bom?
E a frequência, ela só depende da fonte, tá? Então, se a fonte não mudar, né, a fonte cria a onda. E aí, independente do meio onde ela esteja, a frequência vai ser a mesma, porque a frequência é sempre a mesma frequência da fonte. A frequência da fonte é a frequência da onda, tá bom, gente? Então, a velocidade só depende do meio e a frequência só depende da fonte. Nesse caso, então, se a velocidade não vai mudar, por que ele fala que não vai mudar? Ele falou em um determinado meio de propagação. Então, dado um certo meio, a velocidade é constante, não muda. Então, vai ficar uma constante igual a lambda f, tá certo? E aí, o que acontece? O lambda depende de que maneira do f? Como o produto lambda f não pode mudar, porque tem que dar o mesmo valor, por exemplo, se é 10, tem que continuar dando 10 o tempo todo. Por exemplo, 10, como é que eu posso fazer dar 10 aquela conta ali? O c sendo 10, o lambda 1 e o f sendo 10. Então, 1 vezes 10, 10. Mas também poderia dar 10 assim, ó, 2 vezes 5, 10. Ou assim, 5 vezes 2, 10. Ou assim, 10 vezes 1. Repara que o lambda, que é o primeiro número que aparece aí, à medida que ele aumenta, né, 1, 2, 5, 10, olha o que acontece com a frequência. Era 10, virou 5, vira 2, depois vira 1. Então, uma coisa cresce, a outra diminui. Portanto, se uma cresce enquanto a outra diminui para conseguir dar sempre o mesmo valor, elas são inversamente proporcionais, tá certo? Então, frequência e comprimento de onda são inversamente proporcionais. A letra B seria a resposta do exercício, ok? Item 4, esse da SpaceX, diz o seguinte: uma das atrações mais frequentadas de um parque aquático é a piscina de ondas. O desenho abaixo representa o perfil de uma onda que se propaga na superfície da água da piscina em um dado instante. Um rapaz observa de fora da piscina o movimento de seu amigo, que encontra uma boia sobre a água e nota que durante a passagem da onda, a boia oscila para cima e para baixo, e que a cada 8 segundos o amigo está sempre na posição mais elevada da onda. O motor que impulsiona as águas da piscina gera ondas periódicas. Com base nessas informações e desconsiderando as forças dissipativas na piscina de ondas, é possível concluir que a onda se propaga com a velocidade d. Então, ele diz o seguinte, que o menino que está lá em cima, né, na sua pranchazinha lá, ele volta para a mesma posição a cada 8 segundos. E ele quer com isso, e observando obviamente o gráfico aí, que você me diga qual é a velocidade dessas ondas, com que velocidade as ondas estão se propagando na piscina, né? Então aqui fica simples, ó. Lembrar que esse 8 segundos é o tempo que o garoto volta para a mesma posição, portanto esse é o período da onda, tá certo? E olhando para o gráfico, você é capaz de determinar qual é o tamanho dessa onda, o comprimento dela. É a distância entre duas cristas ou a distância entre dois vales, ó. Esse entre duas cristas aí que é o nosso lambda. Olhando lá para o gráfico, você vai ver que vai do 4 metros a 8 metros. Portanto, o comprimento da nossa onda é 4 metros. E aí fica simples. A velocidade é lambda f ou lambda sobre o período, né? Lambda sobre t. Como eu tenho lambda e tenho t, acabou o exercício, né? Porque o lambda nosso é 4 metros. O t, que é o período, é 8 segundos. Portanto, v é igual a meio metro por segundo. Questãozinha da SpaceX, bem tranquilazinha, né? Portanto, aí letra D de Dudu seria a nossa resposta, tudo bem? Próxima questão, da EFON, diz o seguinte: uma onda se propaga de um meio para outro, constituindo o fenômeno da refração ondulatória. Pela experiência, concluímos que esse fenômeno se mantém sem alteração ou o que não se altera, né, quando uma onda que se propaga de um meio vai para outro meio, né? Ou seja, durante uma refração, o que não altera na onda? A frequência, o comprimento de onda, a velocidade de propagação ou o produto da frequência pelo comprimento de onda, tá certo? Então vamos lá. Olha o que acontece. Pensa nos dois meios aí. Vou pensar que o meio de cima é um meio com índice de refração menor e o de baixo um meio com índice de refração maior. É como se tivesse uma luz, né? A onda luminosa indo do menos para o mais, tá? Ou seja, do ar para a água e aí vai, tá? Vamos pensar primeiro numa luz, no raio de luz. O raio de luz chega, né, nessa divisão dos meios aí dentro, né, na superfície de separação que a gente chama. Você desenha normal, que é essa linhazinha pontilhada, né? E você vai perceber que se ele está indo do menos para o mais, né, ele aproxima da normal. Isso no caso da luz, tá certo? O que acontece? Como é que a gente poderia representar a onda, né? A luz ali como onda? A gente representa geralmente isso por meio de frentes de onda, né? Que seriam as cristas da onda sendo desenhadas na forma de retinhas, tipo assim, ó, tá certo? Elas sempre são perpendiculares a essa direção tomada pela onda luminosa. No caso aí, o pretinho vai ser chamado de raio de onda, tá certo? E as cristas da onda eu vou representar aí como se nas frentes de onda. Então ela vai chegando
a frente da ondinha, cada linhazinha dessa vermelha seria a crista da nossa onda, tá certo? E ela vai encontrar ali a superfície de separação. Na hora que ela encontra essa superfície de separação, ela vai passar para o outro meio. Só que se ela está indo do meio menos refringente para o meio mais refringente, no caso da luz, né, a velocidade da luz vai diminuir. Olha só, porque o V é igual a lambda F. Se a velocidade da luz vai diminuir porque está indo do menos para o mais, eu estou falando de luz no meu exemplo, tá? Ele não falou que era luz em cima, mas eu estou usando a luz para fazer o nosso exemplo aqui assim, tá certo? Se a velocidade diminui, aquele lateral todinho ali, o lambda F, tem que diminuir, ok? Mas se o lambda F diminui, o que acontece? A gente tendo o V diminuindo, a gente já mostrou no exercício anterior que a frequência independe de você mudar de meio. A onda é produzida através de uma fonte. A fonte é única e ela criou a onda. Uma vez criada, a frequência da onda não muda, mesmo que ela mude de meio. Portanto, vai depender somente do lambda. Se o V está diminuindo, é o lambda que diminui, né? Isso ali no nosso desenho ficaria como? As nossas frentes de onda, né, que tem que ser perpendicular a esse raio de onda aí, agora já mudaram de direção, né? Sofrer ali a refração, mudar de direção. Elas vão se aproximar, o comprimento vai diminuir, olha só. Que interessante, tá certo? Então, esse aí seria o desenho da refração de uma onda, nesse caso, luminosa, né, que está indo do menos para o mais. Por que eu estou falando, insistindo com esse negócio de luminosa? Porque se fosse, por exemplo, o som aí, o comportamento seria ao contrário desse. Porque a luz, ao passar de um meio menos refringente para um mais refringente, ela diminui a sua velocidade. O som, quanto mais refringente for o meio, mais próximas as moléculas daquele meio vão estar umas das outras. E aí mais rápida é a velocidade dele. Então seria um comportamento oposto a esse aí. Ele, na verdade, iria abrir em relação ao normal, né? E essas frentes de onda iriam acabar aumentando em relação à distância inicial, né? O comprimento da onda aumentaria, não diminuiria. Então, nesse caso aqui, né, o que não muda quando eu passei de um meio para outro? A frequência ela é constante, tá? Portanto, a letra A seria a resposta. E por que não seria a letra D, né? O produto da frequência pelo comprimento de onda? Porque o produto da frequência pelo comprimento de onda é exatamente a velocidade. E a velocidade mudou. Então, ela não mudou de meio, muda a velocidade. Então, aquele produto lambda F muda também, tá bom? Item 6 da AFA diz assim: um pulso, ao propagar-se em uma corda, encontra um extremo fixo e sofre reflexão. Ao retornar, o pulso refletido terá a mesma fase e um comprimento de onda menor, a mesma fase e um comprimento de onda maior, a fase invertida e o comprimento de onda maior, ou a fase invertida e o comprimento de onda sendo igual, né? O mesmo comprimento de onda. Então vamos pensar que você tem um pulso que está indo numa corda, você pegou uma corda, uma mangueira, né? E deu um pulso nessa corda. Ele está indo, encontra lá, sei lá, a torneira, né? Que é fixa, ela bate ali e volta. Como é que esse pulso vai voltar, né? Em relação à sua fase e ao seu comprimento de onda. Então vamos tentar entender, né? Quando você tem uma corda e amarra ela fixamente, que é o desenho da esquerda aí, tem a extremidade fixa, o pulso incidente chega de um jeito e volta, né, invertido, olha só. E quando você tem a extremidade móvel, como se fosse um anelzinho ali, né, ela pudesse subir e descer ali dentro, o pulso incidente chega de um jeito e volta do mesmo jeito, ou seja, ele volta, se ele chegou por cima, ele vai voltar por cima também. Esse por cima e por baixo é o que a gente chama de fase, né? A fase da onda é exatamente a forma com que ela está descrevendo ao longo do eixo Y ali, né? Ela é uma fase positiva, é uma fase negativa, ela está para cima, ela está para baixo. Então ali, ó, no nosso desenho, uma fase do desenhozinho de cima seria uma fase para cima, posso chamar assim, e ao refletir, uma fase para baixo. Então a fase muda se o extremo for fixo, tá certo? E o comprimento da onda? E aí que está o detalhe, né? O exercício não foi muito feliz, porque o cara fala em pulso e depois vem falar em comprimento da onda, tá? A gente tem uma onda completa aí, a gente precisaria pelo menos 2 pulsos, mas vamos pensar em entender. Vamos supor que ele realmente fez uma onda completa aí, né? O comprimento da onda altera ou não? Gente, se a velocidade da onda não vai mudar, e por que não vai mudar? Porque velocidade, ela depende, né? A velocidade depende do meio. A corda não muda, né? Nem na ida, nem na volta. A velocidade é constante. E a frequência depende da pessoa que produziu o pulso. Se a frequência também não mudou, né? Então também não vai mudar o comprimento. Então o comprimento vai ser constante também,
tá certo? Porque velocidade, como a gente colocou aí, ó, é lambda F. Velocidade depende só do meio, a corda é a mesma, não mudou, né? A frequência depende só da fonte, então é a pessoa que produziu ali o pulso, não mudou, né? Tanto faz o pulso que foi ou que voltou, quem produziu foi a mesma pessoa, então a frequência é a mesma, então o comprimento seria o mesmo também. Então a resposta do nosso exercício é que ela teria uma fase invertida e o comprimento seria inalterado, portanto letra D, fase invertida e mesmo comprimento de onda. Questão 7 da EAR, isso aqui envolve já uma continha, olha, fala o seguinte: pode-se definir nanotecnologia como sendo a técnica de manipular ou construir dispositivos de tamanhos da ordem de nanômetros, 10 a menos 9 metros. Se a luz, nas frequências de 4 vezes 10 a 14 Hz, cor vermelha, e de 6 vezes 10 a 14 Hz, cor verde, estiver propagando no vácuo, os comprimentos de onda correspondentes às cores vermelho e verde, respectivamente. Então, você tem que manter essa ordem aí. Então, do vermelho e verde, tá? Serão de E nanômetros. Quais seriam os comprimentos da onda correspondentes às cores vermelho e verde, respectivamente? A gente vai partir da seguinte expressão, né? V é lambda F. E aí a gente tem as frequências das ondas e vai tentar achar o lambda. Para isso, eu precisaria da velocidade. No exercício aqui agora não colocou, mas no dia da prova, provavelmente na capa da prova, foi dada a velocidade da onda luminosa, tá certo? Que seria 3 vezes 10 a 8 metros por segundo, tá certo? Que é o que a gente vai usar. E aí eu vou considerar, para a cor vermelha primeiro, né? A gente teria aquela frequênciazinha ali, ó, 4 vezes 10 a 14 Hz. Então a gente vai substituir a velocidade, 3 vezes 10 a 8 metros por segundo, lambda, que é o que eu quero saber, e a frequência, 4 vezes 10 a 14, que está multiplicando, eu vou passar para lá dividindo. Então ficaria lambda, 3 vezes 10 a 8 dividido por 4 vezes 10 a 14. Como é que a gente faz a continha? Você divide os números, 3 por 4, né? 3 quartos daria 0,75, e 10 a 8 dividido por 10 a 14, né? Subtrai ali os expoentes, você vai ver que embaixo, em vez de 14, vai ter um 6 agora. 0,75 dividido por 10 a sexta. Eu poderia passar esse 10 a sexta para cima, né, alterando o sinalzinho dele, ficaria 10 a menos 6, e essa seria a resposta do nosso exercício. Lambda é 0,75 vezes 10 a menos 6 metros, tá? Agora, repare, ele quer a nossa resposta em nanômetros, que é 10 a menos 9. Então, a gente, para achar em nanômetros, a gente teria que achar a resposta ali em termos de 10 a menos 9. Então, a gente vai mexer naquele 0,75 até você achar o 10 a menos 9 aí, né? Como é que você faz isso? Você pega esse 0,75 e observa a vírgula. Cada vez que você anda com a vírgula para a direita ali, né? Em vez de 0,75 ficar 7,5, depois 75, depois 750, você está andando para trás com a vírgula, né? Então, portanto, você vai ter que aumentar ali o seu 10 a menos alguma coisa, né? Então, por exemplo, 0,75 é a mesma coisa de 7,5 vezes 10 a menos 1, ou 75 vezes 10 a menos 2, ou 750 vezes 10 a menos 3. Aquele número volta a ser 0,75 se você apertar ali, né? Botar o 10 a menos 3 e for andando com a vírgula 3 casas para trás, só naquela partezinha inicial, né? Só que 10 a menos 3 com 10 a menos 6 é o 10 a menos 9. Então, a nossa resposta seria 750 vezes 10 a menos 9 metros. O 10 a menos 9 é exatamente um nanômetro. Portanto, o lambda é 750 nanômetros para a cor vermelha. Como só tem uma resposta ali que tem os 750 nanômetros, que seria a letra D, né? Você não precisa mais fazer a parte da cor verde, porque a resposta já está ali pronta para você. Você só não pode errar a ordem, né? Ou respectivamente. Eu comecei com vermelho, então essa é da cor vermelha, tá bom? Letra D, portanto, ok? E a gente termina por aqui a nossa aulinha de hoje, né? Uma boa semana para todo mundo. Grande abraço.